Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação, principalmente a sugestão do tema, assunto ou entrevistado que você quer ver em nosso programa. Sugestão esta que você pode enviar através do e-mail que aparece aí no seu televisor. Você ouviu falar de alguma coisa, quer ampliar os seus conhecimentos? Por favor, mande a sugestão. Será um grande prazer a nossa produção e eu mesmo, pessoalmente, ir buscar aquilo que realmente interessa para você. Hoje nós vamos tratar de um assunto que eu considero muito importante. Você já ouviu falar de doenças psiquiátricas? Doenças que incomodam? Antigamente eu ouvia dizer que o sujeito estava triste. Depois, com todos os avanços, descobriu-se uma terrível doença, mas que tem tratamento, que é a depressão, que aliás já é considerada por muitos a doença do século. Para falar sobre este tema e outros temas que realmente interessam muito, eu tenho o prazer de receber o especialista médico, doutor Alceu Giraldi. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, considerando que o senhor já esteve aqui no nosso programa, aliás, numa brilhante participação, tamanha importância que convido novamente e o senhor aceitou o nosso convite. Agradeço muito a sua oportunidade e o seu tempo de estar aqui para tratar de assuntos que realmente interessam a todos os telespectadores. Eu agradeço a você também por essa oportunidade, pois existem dúvidas, né, sobre doenças psíquicas que existem na população e nada melhor do que um programa que tem uma penetração nas casas, pode levar essas informações e esclarecer essas dúvidas, né? Até porque muitas pessoas, e o senhor pode constatar, até o quadro não ficar agravado, não sabe que estão passando por um problema psicológico, psiquiátrico, a família acaba sofrendo com isso, até que realmente vá a um especialista e se descubra. É comum um doente ter o estado agravado por ausência de um acompanhamento médico? É comum, sim. Hoje menos, mas no passado, principalmente os casos de pânico, as pessoas tinham um taquicardia e falta de ar no começo do sintoma. Eles corriam e uma sensação que iria morrer naquele instante. E eles corriam até o cardiologista, faziam uma série de exames, o cardiologista relatava a eles, o exame deu normal. Você toma esse remedinho, volta para casa. Ele ia para casa, tinha novamente a crise. E a crise, ela ia diminuindo o tempo. Ter uma crise em 15 dias, passava uma semana, depois 3 por semana. Era difícil procurar o psiquiatra. E quando procurava, que era medicado, eles escondiam até da família com a ideia de que pensariam que ele fosse uma pessoa louca, né? Vamos dizer, num termo mais popular. E eu tinha que explicar, pô-lo para fazer terapia, que é uma doença como qualquer uma em outras especialidades. Todas as especialidades têm doenças que demoram para melhorar, ele tem que tomar remédio um bom tempo, que era a grande preocupação. Será que eu vou ficar viciado na medicação? Eu tinha que ficar explicando, então as consultas eram bem mais demoradas, né? Hoje já o cardiologista no primeiro sintoma já encaminha para o psiquiatra, isso é importante. Tem uma capacidade de um diagnóstico mais rápido. Mais rápido. Tem pessoas que começam a crise, principalmente do pânico, com uma dor de estômago. Então ele fica um tempo sentindo mal-estar no estômago, mas não tem gastrite. O próximo passo seria uma suor de mão ou suor na nuca. Posteriormente um disparo no coração. E normalmente acontece num lugar onde o índice de tensão é grande. Então, se ele não tratar rapidamente, com o tempo ele fica, todas as vezes, só de pensar ir para aquele local onde teve a crise, ele começa a ter os sintomas. Já começa a ter os sintomas. Tem algum fator que fomenta mais ou menos o agravamento de um quadro psicológico? A perda de um ente querido, o trabalho pode ser, a pessoa que trabalha sobre excesso de pressão, o trânsito... Ou não, é hereditário, isso aí é patológico, o cidadão nasce já com a propensão a ter esse distúrbio psicológico, ou sei lá, do gênero. Hoje é umas grandes discussões dentro dos congressos psiquiatras
se existe uma pré-propensão a ter o quadro e o excesso de estresse é que desencadeia, ou se ele é a primeira pessoa na família que desencadeia o quadro, para até justificar que é a empresa que ocasionou. Mas o que a gente vê hoje é que alguns quadros têm uma função genética. Muitas vezes a pessoa não tem informação de avô, de bisavô, então... E os antepassados tiveram. Os atavismos que a gente vê. E algumas pessoas que têm uma história bem contada falam, eu tive um avô que falavam que ele era problemático, tive um tio. Então você vai ajustando que é uma doença realmente genética. O que acontece hoje é que as doenças ocorrem mais dentro da empresa, né? Porque a pessoa vive o maior estado de tensão ali dentro. Por exemplo, esses motoristas também desenvolvem dentro da profissão deles no trânsito. E muita gente contribui com o trânsito do dia a dia, já chega na empresa com estado de ansiedade mais acelerada. Então, ele não tem um tempo para elaborar do trânsito até começar o seu trabalho. Então, fica uma continuidade, facilita mais em adoecer. Tem algum quadro que é mais recorrente? O senhor atende na Santa Casa, atende no consultório e, aliás, é um especialista em crianças, né? Que não se imaginava. Se pegar aí há 20 anos atrás, acho que não tinha psiquiatra de criança. Hoje tem... Era o neurologista que fazia essa fazia, função. exatamente. E alguns psiquiatras tratavam criança como se fosse um adulto pequeno. Mas hoje que era um grave erro, né? Que hoje a gente percebe já inúmeras doenças que aparecem nos primeiros anos de vida. Já, por exemplo, o próprio autismo, com 6 meses, já dá para fazer diagnóstico. Isso eu ia perguntar. O senhor começa a atender crianças a partir de que idade? Normalmente depois dos 6 meses, 1 ano, depende da patologia. Às vezes a mãe traz e diz que a criança não para em casa, tem 3 anos, 4 anos. Você acompanha, faz a medicação, coloca para fazer psicoterapia. Se perceber que com esse quadro não melhora, conversa com os pais, com a mãe, e percebe que o ambiente é calmo, mas ela que é acelerada, aí você procura uma medicação para ajudar na alfabetização ou no acompanhamento. Caso você percebe que a família que é agitada e a criança segue o ritmo da família, aí você orienta para os pais fazerem terapia. Então, muitas vezes A depressão aguda acontece em crianças? Acontece. Como a criança não sabe elaborar como o adulto o que está acontecendo, ela começa a perder vontade de fazer algumas atividades, sentir medo da noite. Muitas das crianças saem do quarto e vai dormir. Não tem uma vida comum de uma criança. Perde hábitos que uma criança comum teria. Sim. A própria disposição física altera também? Sim, apetite? Altera. Também. O apetite, o sono altera também os pedidos que elas fazem para ter brinquedos, de sair de casa, de ficar só com uma única pessoa. Então Tudo isso são altera. avaliações importantes de ser constatada, até para saber. Na sua avaliação, toda criança deveria passar em determinada idade por um psiquiatra? Acredito que sim, porque hoje os pais trabalham, a mãe e o pai trabalham, e quem fica um tempo maior com a criança são os professores, né? Então as escolas deveriam ter um psiquiatra infantil, um neurologista infantil, um pediatra. Normalmente pediatra a pessoa procura quando está com alguma infecção, Problema algum quadro né? clínico. E normalmente eles fazem de 3 em 3 meses. Mas o psiquiatra e o neurologista, uma psicóloga dentro de uma escola, ou um centro de saúde onde possa ser encaminhado, mas que não seja sobrecarregado como hoje, leva às vezes 3 meses, 6 meses de uma consulta e outra. Que nesse período aparece sintomas. Tem algum estudo sobre estatística de cada 10 crianças, quantas estão propensas a ter algum problema psicológico ou nunca Olha, se tem avaliou alguns, isso? por exemplo, o transtorno de déficit de atenção é 6%, que é um índice alto. Na esquizofrenia infantil é 1%. Nos transtornos afetivo bipolar
são na média de 1,3%, 1,5%. Agora, em adultos esse número é maior? Sim, é maior. Em adultos já aumenta um pouco. Se bem que no passado não se fazia diagnóstico. Tudo era... Falava, o indivíduo não está bem da cabeça, caía no mesmo funil. Ou ele estava triste ou louco, né? Hoje já não. Então, por isso que o índice de patologias aumentaram. Por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, que antes nem davam valor... É o tal do TOC, né? Hoje é a 8ª doença, acomete as 10 maiores doenças do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E que tem tratamento com muito êxito, né? Tem tratamento. Isso sim. Aí é o tal do TOC, é aquilo que a pessoa fica limpando compulsivamente a casa o tempo inteiro. Não só limpando, por exemplo, tem aqueles que ficam guardando objetos em casa e não se desfaz. Tem aqueles que não pode pisar em risco porque pode acontecer uma desgraça na família, um acidente. Tem aqueles que precisam rezar se não pode acontecer um problema na família. E tem aqueles que têm um pensamento intruso. Ele não quer pensar naquilo, mas aquele pensamento invade a cabeça dele. Ele não consegue parar de pensar. Pode brincar com o doutor Alceu? Pode. O senhor acha que esse pessoal da Petrobras estava com toque, eles tinham uns transtorno de guardar dinheiro, doutor? Eu acho que é um outro distúrbio classificado no F60, que a gente chama de transtorno de personalidade. É verdade. Agora, o senhor, possivelmente, até porque o doutor Alceu, aliás, eu quero ler a biografia dele, mas também tem no seu currículo a disposição pela política, já disputou a eleição e, aliás, teve um sucesso muito grande. O senhor vendo esses depoimentos, isso tudo que tem acontecido, para a tristeza de todos nós, eram pessoas normais ou uma avaliação clínica? Óbvio que a distância tinha algum transtorno. Eu vou falar uma avaliação assim, independente do nome, né, da pessoa que seja, mas pelo que eu vejo na mídia, para mim é um distúrbio de personalidade. Porque assim, eles falaram com tanta tranquilidade, eu vi um dos diretores, gerente, aceitando a devolver uma verdadeira fortuna, assim, no primeiro depoimento, como uma coisa comum, né? Milhares de pessoas passando fome, sem médico, tá? E o sujeito rouba uma fortuna dessa? Essas pessoas têm uma alteração na personalidade, que é o que eu chamo de um desvio de personalidade, né? Eles não... Isso que você falou, eles não sentem a fome do outro. Se ele tiver uma compulsão pelo dinheiro, né? É uma compulsão. Ele prefere ficar com o dinheiro do que dar o alimento para uma criança. Coisa doentia, literalmente, né? Doença. Mas tem que pagar com a prisão. Antes de finalizar esse primeiro bloco, eu gostaria, até para que você que está nos assistindo tenha o conhecimento e a cultura do médico psiquiatra Dr. Alceu Giraldi. Algumas coisas aqui me chamaram muito a atenção. Porque o senhor é técnico em contabilidade e fez gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas. É jornalista, fez filosofia, medicina, médico psiquiatra em criança e adulto, psicoterapia em grupo familiar e psicoterapia individual, especialização em saúde pública, mestrado em oncologia e depressão. A depressão justifica, mas a oncologia eu quero que o senhor me conta. E pós-graduação em psicodrama, psicologia da família sistemática, acupuntura, laude e meio ambiente. Fez direito e, enfim, tudo o senhor concluiu aqui? A maioria. Direito fez completo? Fiz. Jornalismo também? O jornalismo eu parei na metade, mas entrei e fiz. O senhor começou a estudar com que idade? Com 7 anos. Mas é muito... Não, é que eu gosto de ler. O senhor tem compulsão por estudar? Tenho. Só pode, porque são muitos. E tem ainda, professor psicofarmacológico, é isso? Não, eu fui professor na cadeira de psiquiatria, né? De psicofarmacologia. Muito bom. Desenvolvimento desenvolvido em trabalho infantil, palestras no Brasil e no interior. É óbvio que educadamente eu não vou pedir, doutor Alceu é muito jovem ainda, mas tem uma folha de serviços aqui invejável. Mais ou menos, né? Hoje o senhor atende na Santa Casa de São Bernardo e no consultório? Na Santa Casa eu atendo só criança e faço assim uma vez por semana. E no consultório eu atendo de segunda a quinta. O senhor atende para avaliação ou também faz a terapia? Normalmente eu só avalio e medico, e encaminho para um psicólogo, mas tem alguns pacientes que preferem fazer com
o próprio médico que medica um psiquiatra, e eu assumo fazer também a psicoterapia. E tempo para tudo isso? Sai 10 horas do consultório, 9h30. Muito bem. Doutor Alceu, eu vou te pedir licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas você continua com a gente nessa entrevista importante que recebe o médico psiquiatra Dr. Alceu Giraldi. Continue com a gente aqui no Personalidade Mais. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, que recebe o médico psiquiatra Dr. Alceu Giraldi. Dr. Alceu, o senhor nos trouxe aqui considerações muito importantes. Se pudesse fazer uma avaliação, é óbvio que isso a gente só consegue com uma consulta, até porque é fundamental. Mas para quem está nos assistindo, está ali sentado no sofá agora, ouvindo, quais são os quadros mais comuns de um paciente que está se tornando depressivo, está entrando num quadro de depressão? E aí eu faço em 2 etapas. De crianças, o senhor nos falou, mudança de hábito, quer dizer, a criança perde o desejo de uma atividade física, da alimentação, até mesmo de ganhar um presente. E nos adultos, quais são os sintomas mais perceptíveis? Acho que essa é a melhor pergunta para detectar, poxa, minha mulher está entrando nesse quadro, o meu marido, o meu filho. O que caracteriza uma pessoa que está se tornando depressiva? Às vezes fica mais emotivo ou mais irritado que o normal. Os 2 quadros podem ocorrer. Pode ser ou só emotivo ou só irritado. Começa a ter déficit de concentração, de atenção. Depois passa ao pensamento ficar mais lento, as atitudes não saem como saía antes de tomar uma atitude rápida. Começa a alterar o sono, alteração de sono, ou dormir demais ou não dormir. Pode aparecer sintomas físicos, que a gente chama de uma depressão psicossomática, e aí pode vir, por exemplo, na mulher é mais comum, tem vir o choro, ou vir aqueles momentos de explosão. No homem também, mas é mais raro, mas vem também às vezes vontade de chorar, ou momentos de explosão. Depois começa a não querer levantar de manhã, falar, prefiro ficar um pouco mais na cama, e começar a se sentir angustiado o fato de ter que ir trabalhar, ou ter que fazer uma atividade. Lugares que antes ele tinha um prazer de ir, já fala, hoje eu não vou. Por exemplo, jogar bola, dá uma desculpa que não vai, ou ir com os amigos para o bar, começa a dar uma desculpa, ou quando vem parente em casa, fala que não estou, quando liga. Começa a perder a vontade também daquelas ideias que ele tinha de conquista, e a própria motivação. Deixa para fazer amanhã, deixa eu faço depois. Apetite muda? Muda. Ou pra come mais de ou mais ou menos. Tá. Alguns para menos, outros para melhorar, até quando está associado uma ansiedade à depressão, começa a comer demais. Desejo sexual é alterado? Altera, diminui. Tanto em homens quanto em mulheres? Tanto em homens como mulher. A mulher, por ela não precisar ficar com o pênis ereto, ela pega, às vezes até deixa para lá. O homem, como já tem a sua tradição, que o lado machista dele é a relação sexual, ele corre mais rápido para ver, mas ele não vai pro psiquiatra, ele vai pro urologista, achando que é algum problema. E a correlação é direta? É direta. Quer dizer, você depressivo perde totalmente o libido? A maioria das vezes, sim. Alguns ainda fica com o tempo, porque tem um grau de testosterona a mais no organismo, e ainda é o que eles falam, é o que me salva é a minha relação sexual. Mas a maioria perde bem a libido. Os casos mais, aí é o que a gente chama de depressão leve, moderada, grave e profunda. Tem pessoas que às vezes procuram o profissional quando está na grave ou na profunda. Quando está na leve, ele vai levando, começa a ter, uma das coisas que eu sempre chamo a atenção, as doenças autoimunes, que sempre aparece, que foi o meu mestrado, é provar que quando diminui um pouco, quando ele entra no estado de depressão leve,
também deprime o sistema imunológico. E nessa fase é que as doenças autoimunes aparecem, como a famosa tireoidite de Hashimoto. Você vê quantas mulheres hoje tomam remédio para tireoide. E normalmente aparece no pós-vivência de alguma situação de estresse que posterior a deixou triste ou a... Pega mais gripe? Pega mais gripe, principalmente no período pré-menstrual, a dor aumenta, na pré-menstrual, né? As cólicas aumentam, porque a depressão... O ciclo menstrual da mulher é alterado? Normalmente não, mas pode acontecer. Pode acontecer. Pode porque acontecer. me disseram ou eu li, me corrija se eu estiver errado, é uma boa oportunidade. A mulher no estado depressivo não engravida, tem muito mais dificuldade em engravidar? Tem mais dificuldade em engravidar, porque o corpo está doente. Olha o tamanho da... O corpo está doente, então o cérebro ele inibe a ovulação ou inibe a nidação. Ele coloca um obstáculo para não ter engravidamento. Mas mesmo assim, tem mulher que faz tratamento, é depressiva, toma medicação e segue a linha da gestação até o parto. Tem muitas mulheres que têm medo de tomar medicação antidepressiva no período de gravidez. E eu tenho que sentar com ela, explicar que a medicação não vai causar dano nenhum à criança. E se a mãe não tratar, uma mãe doente pode causar o dano à criança. Sem dúvida. Doutor, eu acompanhei, vou ser discreto, mas tive uma pessoa próxima, não era parente, vizinho, e uma garota de 14 anos acabou sendo levada ao suicídio. E aí, conversando com autoridades, não é uma coisa incomum, é uma coisa, infelizmente, de vários casos, quando você se depara próximo, até com a autoridade policial, relatos de que são muitos. É procedente isso mesmo? O suicídio na juventude, na adolescência é muito alto? É alto, tem aumentado bastante. Eu trago esse tema que é chocante, até como um alerta aos pais. Eu sou pai de crianças e a gente fica profundamente preocupado. Dá para ter um diagnóstico de quando normalmente não é criança, é acima dos 12 anos, 13? Mas eu já tive paciente de 8 anos que escreveu uma cartinha para a mãe dizendo que ele ia se matar. Tamanha a depressão do menino e os pais não percebiam. E já tive criança, assim, histórico de crianças que tomou todos os remédios dos pais depois de uma briga que os pais tiveram. E um garoto que chegou com acho que ele tinha uns 8 anos, de 7 para 8 anos, chegou com uma flor para dar para a mãe no Dia das Mães, ela pegou a flor e jogou no lixo. Aí ele pegou e foi no quarto e tomou todos os remédios que ele viu dos pais lá, e foi um óbito triste. Eu até tenho essa história hoje comigo. Então é comum. É comum. A relação dos pais acaba afetando diretamente para levar uma criança a esse estágio? Acaba, porque às vezes o filho presencia o pai dizendo: eu não queria ter, para não falar um palavrão. E o menino escuta, ele pensa: por que eu estou aqui então? Mas a briga entre o casal, o pai que distrata a mãe que distrata o pai, isso também gera um desconforto, pode ocasionar? Sim. E tem uma percepção de quando o seu filho está entrando, não no estágio de se tornar um suicida, mas uma depressão mais grave ou mais profunda? Eu acho que tem que observar, tanto a mãe quanto o pai tem que ter o diálogo com os filhos, uma hora, porque aí ele percebe se está diferente ou não. Infelizmente, a gente está numa época do fast, tudo é rápido, chega muito tarde em casa, a mãe chega muito tarde. O tempo do diálogo some, né? Some, desaparece. E está aparecendo uma coisa que não aparecia no passado, que é a nomofobia, né? O que é isso? Nomofobia, o no vem de não em inglês, o mo vem de móvel, né, telefone, e o fobia é o medo de ficar sem o telefone ou o computador. Meu Deus. Que é um vício novo que está sendo muito discutido entre psiquiatria infantil, que pode desenvolver outros vícios lá na frente, até por drogas ou por... O senhor direciona os pais a regrarem o uso dos smartphones e até mesmo dos tablets? Sim, tem que ter horário. Qual um horário sugerido, doutor? Por exemplo, umas 2 horas. Ao dia é o máximo? É o máximo.
Porque, por exemplo, às vezes eu atendo pessoas que perderam, por exemplo, a semana, o menino entrou em depressão, 17 anos, porque o colega que ele fez amizade num outro país suicidou. E aí ele entrou em depressão. E qual foi e por que ele procurou o médico? Porque sentia um aperto no peito, mas não sabia o que era. Aí estava sendo tratado com analgésico. E o caso era muito mais grave. É, um caso grave, que poderia levá-lo também a um encontro com o outro do outro lado, como existe grupos que Aliás, o fazem controle isso. dos equipamentos com os filhos é fundamental, né? É fundamental. O diálogo que eles têm utilizado, as redes, tudo isso aí tem que ser profundamente monitorado. E no caso de crianças ou adolescentes, tem que ser, principalmente criança, tem que ser assim, observado, seguido, porque a internet, ninguém sabe o que está do outro lado, né? Eu já vi crianças, já atendi crianças que, principalmente menino, que acaba sendo conquistado por um pedófilo do outro lado, né? Doutor, o Brasil tomou uma decisão, mais no sentido de ouvir a sua opinião. Hoje praticamente não se tem mais hospital psiquiátrico para internação. Aqui mesmo, próximo da gente, tinha o famoso Charcot, que era um hospital na Anchieta, famoso porque desde quando era pequeno, foi fechado, e tantos outros. Foi uma decisão acertada, uma decisão equivocada? Porque eu ouço muita reclamação de familiares em que ter uma pessoa com este transtorno grave, ele acaba adoecendo toda a família. Qual a leitura que se fez para essa decisão? A política atual segue vamos supor, um método que a mim, pessoa, não me agrada. Pode ser que outros colegas se sintam felizes, mas como a gente vive numa democracia, eu vou fazer a minha crítica. Porque eu trabalho dia a dia e gosto do que eu faço. Então, a grande dificuldade hoje é encontrar leitos para internação. O Brasil não é um país que a gente usa uma camisa tamanho único para tudo. Cada coisa no seu devido lugar. E a metodologia atual é diminuir leitos hospitalares para tratamento psiquiátrico. O desespero que dá para os pais, aí o que surge? Surge muito essas clínicas que não tem médico psiquiátrico, ex-drogado que cuida. Então, eles ficam à mercê. E a doença psiquiátrica, a maioria das pessoas não sabe, mas se não for tratada, ela vai levando à demência. A quadros graves lá na frente. Aí não sabe por que está com uma demência, não sabe por que está com Alzheimer, porque não teve uma boa cuidados na adolescência e na idade de formação. Então, eu não concordo com essa política atual, porque eles querem que a família assume o paciente. Eu concordo, é meio a meio. O convívio é importante, mas em alguns quadros não tem condições. Não tem. Às vezes eu vejo o paciente falar que vai na rede pública, mas aquele monte de gente, ele não se sente bem. Não, existe hospital público hoje, psiquiátrico? Poucos. Existe aqui o Lacan, mas eles estão diminuindo cada vez mais. Mas é voltado para o tratamento de álcool e droga. A mais maioria. Voltado. O Lacan, inclusive, eu conheço, é um bom hospital, mas ele não atende o paciente com tratamento psiquiátrico apenas. Não, eles até têm lá leito para psiquiatria, mas o difícil é você conseguir vagas lá, porque aparece no CAPES, e o CAPES segura 2, 3 dias e depois manda para casa. Aí o que acontece? O número de atropelamentos aumenta, o número de mendigos aumenta, os andarilhos aumenta, esses acidentes que tem na Anchieta, nas grandes vias, aumenta o número de roubos, porque ele acha, por exemplo, se ele tem um delírio de grandeza, um delírio que existe tanto no transtorno bipolar como na esquizofrenia, eu acho que isso aí é meu. E ele vai lá pegar. Ele vai lá e pega. Ele acha que é dono do mundo, então ele vai lá e pega. Você não fornece o hospital, mas vai fornecer a cadeia. Fornece a cadeia. Já foi feito pesquisas em cadeias que têm um índice altíssimo de doenças psiquiátricas. E fala uma coisa, eu mesmo fui fazer um trabalho na antiga FEBEM, 40% dos adolescentes que estavam lá tinha transtorno e déficit de atenção. Eram hiperativos que não foram tratados, porque falam que é frescura, que é falta de apanhar,
Se fosse falta de apanhar, não ia ter nenhum bandido, que apanha pra caramba Apanha, né? lá Antes dentro. de ser preso, normalmente apanha, né? Que é um tema que eu acho que deveria abordar um programa todo, é a hiperatividade e a impulsividade nas crianças, que é visto como se fosse má educação, é visto como se fosse frescura, mas é uma doença, tem que ser medicado. A Prefeitura de São Paulo hoje fala que os psiquiatras estão receitando muita Ritalina. Só que eles não entendem que só receita porque precisa. Se não precisasse, não receitava. Doutor Alceu, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Segundo, já vou deixar o convite, porque são inúmeras as perguntas, o tema é realmente envolvente e é uma dura realidade da sociedade brasileira. Mas, de toda forma, eu quero agradecer mais uma vez a presença, a vinda do médico psiquiatra Dr. Alceu Giraldi e deixar aqui um convite para um próximo programa para tratar, inclusive, desta sua sugestão. Eu acho que é importante, sabe por quê, deputado? Porque as professoras hoje, 30% das professoras estão pedindo até licença escolar ou pedindo para mudar de sala de aula para secretaria, porque as crianças que têm déficit de atenção e hiperatividades, eles não param na carteira e não obedecem à autoridade. Então, para elas é cansativo. Então, é fundamental que a educação e a saúde façam uma parceria aí para resolver esses problemas. Muito bom. Eu recebi o médico psiquiatra Dr. Alceu Giraldi e a você de casa que nos acompanhou, deixo aqui o nosso convite para mais um Personalidade Mais na próxima semana. Um grande abraço a todos.